entrevistar a professora Verli Petri para a terceira temporada do podcast Pontuando Questões. A professora Verli é professora titular da UFSM e coordenadora do Laboratório Corpus. Verli, é um prazer estar aqui, um prazer te entrevistar. E para a gente começar, queria te ouvir falar um pouquinho sobre a tua trajetória de pesquisa. Conta um pouco para a gente sobre a tua trajetória. É um prazer estar aqui no Pontuando Questões. Agradeço muitíssimo o convite da professora Maria Cleci, de todo o seu grupo. E é uma alegria estar contigo, Cris. Intimamente, né? Cristiane Dias, Cris, para nós, né? Que também é de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Olha, Cristiane, a gente já tem uma caminhada longa, né? De estudos. Eu me formei na graduação em 1994 e terminei meu mestrado em 98, lá em Santa Maria mesmo, sob a orientação da professora Amanda Scherer, e depois fui fazer meu doutorado na URGS, com a professora Freda Endurski. Então, eu defendi minha tese há 20 anos, em 2004. E a gente passou por vários temas de pesquisa nessa caminhada, nessa história, né, de pesquisa. Mas a questão que fica é que desde o momento em que eu conheci a análise de discurso pechetiana, eu me encantei. Realmente vivo desse encantamento, né, com a análise do discurso. Mais tarde, depois do doutorado, eu fui conhecer a história das ideias linguísticas, outra área que muito me seduz, mas que eu digo sempre, eu sou uma analista de discurso, estudiosa da história das ideias linguísticas, né? Onde eu estou sempre aprendendo mais e mais. Então, a minha carreira como professora iniciou logo depois da formatura, né? E então já se vão aí 30 anos de caminhada como professora, maior parte do tempo sempre como professora do ensino superior e nos últimos 20 anos da pós-graduação, orientando dissertações e teses. E durante muito tempo eu posso dizer que o meu interesse fulcral foi a questão do sujeito na análise do discurso. E dando mais ênfase para a questão da interpelação ideológica. E perguntando que sujeito é esse da literatura, que sujeito é esse que está na língua, que sujeito é esse que está nos instrumentos linguísticos, que sujeito é esse que se constitui como mito, como é o caso do gaúcho, que foi tema da minha tese. E posso dizer que de 2005 para cá eu tenho me interessado muito por instrumentos linguísticos. E aí, nesse caminho, além de tentar entender os processos de produção de sentidos, eu tento compreender também as questões de autoria, né? Pensando que sujeito é esse que produz gramáticas, dicionários, livros didáticos. Que sujeito é esse que primeiro é o falante da língua e depois toma a posição, né, de alguém que trabalha com essa língua imaginária e que produz um efeito de unidade de sentidos, né, através dos instrumentos linguísticos. Então, essa caminhada tem sido uma constante para mim. Em 2010, eu tive um afastamento para pós-doc, e fui estudar com a professora Eni Orlandi, então, na Unicamp. Fiquei um ano por lá e lá desenvolvi a minha pesquisa de pós-doc e fiquei muito próxima de ti. Naquele período foi muito interessante para nós, né? Porque lá nós conseguimos desenvolver um evento juntas, entre o UFSM e a Unicamp. Nós conseguimos produzir um livro, né, que foi publicado em 2013 pela editora da UFSM, e ele continua ressoando por aí em trabalhos de dissertação e de tese dos nossos orientandos e de tantos outros, né? Porque é um livro realmente que tem muitos textos fortes da análise do discurso. Então, acho que pensando, né, na minha caminhada como pesquisadora, os últimos anos eu tenho me dedicado muito a orientar
trabalhos de dissertação e de tese de doutorado. Já tenho bastante gente defendida e tenho ainda muitos trabalhos em andamento. Com a chegada da pandemia, as pesquisas também nos conduziram por outros caminhos, à distância. Então, eu aprendi com a pandemia a liderar um grupo grande de pesquisadores à distância. Foram 26 pessoas, entre pesquisadores em formação e pesquisadores já com uma história consolidada, produzindo o vocabulário da pandemia do novo coronavírus. Um material, um artefato, digamos assim, que poderia hoje ser tomado, né, como um instrumento linguístico que tenta guardar na elaboração de 70 verbetes os sentidos que se produziram na pandemia. Então, tem também um funcionamento histórico de arquivo, esse vocabulário, que está disponível no site da UFSM e foi publicado impresso também pela Pedro e João. E atualmente seguimos, né? Agora fechando alguns projetos, como o Universal do CNPq, que deve terminar agora, que a gente teve financiamento. Também finalizamos no início desse ano o projeto PQ, que estava em vigência. Já estamos agora com um projeto novo, né, a partir de 2024, e cheio de novas expectativas aí para o futuro. Sim. E Veli, nesses 20, 30 anos aí de trajetória, né, você já foi citando vários projetos desenvolvidos, né? Você saberia dizer, dentre projetos, publicações, né? Você citou também o livro que nós organizamos juntas, mas você tem outras organizações, outras publicações que você organizou também, né? Você saberia dizer, assim, que projetos, publicações você consideraria um divisor de águas na tua formação, assim, que marcaram essa formação? Bom, tem alguns momentos, né, que eu poderia salientar. Um deles, e quando terminei meu doutorado, eu conheci a obra de José Horta Nunes, Dicionários no Brasil. Para mim foi uma grande descoberta. Acho que foi por ali que eu comecei a entender a história das ideias linguísticas. E eu acho que eu tinha um interesse por dicionários uma vida inteira, porque eu me lembro com muita nitidez o dia que eu ganhei meu primeiro dicionário. Eu tinha 10 anos. E, inclusive, fiz um pós-fácil para o livro Dicionários em Análise, que eu organizei em 2020, falando dessa experiência de quando eu ganhei esse primeiro dicionário. E aí eu pude retomar isso a partir de 2006, né, nos projetos que eu fui desenvolvendo. Então, para mim, a descoberta dessa obra foi realmente um divisor de águas. E ali começa, talvez, alguma coisa que vai se tornar grande para mim. Eu começo a pensar que toda palavra tem história. E nessa questão de sair de uma ideia de que a palavra tem um sentido literal, uma questão tão debatida, né, e refutada pela análise do discurso, onde a gente pensa em sítios de significância, como nos ensina em Orlandi, né, e que os sentidos estão todos aí, são os sujeitos que convocam os sentidos para estarem no centro, né, um sentido em detrimento de outro. E fui pensando em processos de produção de sentido. E sempre percebendo que a palavra, embora ela não tenha um sentido literal, ela tem uma história. E sempre essa história, de alguma forma, vai ressoar na sua atualização. Então, em 2017, eu apresentei um projeto para o CNPq, o meu primeiro PQ, inspirada por um livro da professora Ângela Vaz Leão, que faleceu recentemente, com mais de 100 anos, né, que é uma das fundadoras da Faculdade de Letras da UFMG, depois foi da PUC de Minas. E ela escreveu, nos anos 60, um livro intitulado História de Palavras. E eu mandei vir esse livro, né, comprei num sebo e fui lendo, foi maravilhoso. Aí logo eu descobri que em 2012 tinha saído uma edição comemorativa. E comprei a outra edição. E ali eu percebi que ela, no primeiro livro, ela apresenta um verbete
que não estava nos dicionários. E aí ela vai retomar esse verbete em 2012, dizendo que já está nos dicionários, né? E aí eu percebo assim quanto essa produção de conhecimento teórico vai intervir também na produção de verbetes para os dicionários. E em 2018 eu resolvi fundar o grupo Palinde, Palavra, Língua e Discurso, mostrando que estão, né, em relação a esses três conceitos. Uhum. E ali eu escrevo o primeiro texto sobre a história das palavras da perspectiva do discurso e da história das ideias. Então eu faço um deslocamento lá, né, de uma autora que era medievalista, estudiosa de língua e literatura, para trazer para as questões do discurso. Então acho que é um outro ponto que dá um diferencial na minha produção. A partir dali, eu tenho trabalhado com isso. Então, o primeiro texto que eu publiquei sobre isso está na revista Conexão Letras, da URGS, e venho agora trabalhando com isso, né, os últimos tempos, publicado a partir também dessa perspectiva. E de publicações, acho que eu posso chamar atenção, né, para esse livro que eu organizei com os meus orientandos, Discurso em Análise. E depois nós fizemos o Ditos e Não Ditos em Tempos de Pandemia. E, por fim, nesse último ano, a gente publicou o Observatório da Pandemia, que também é um livro que traz aí os resultados, né, do edital universal do CNPq. Então, acho que, além daquele livro que resultou do meu pós-doc, que tu é co-orientadora, né, junto comigo, organizadora junto comigo, eu acho que nós poderíamos situar esses textos. E uma infinidade, né, de capítulos de livros que a gente atende a convites e textos submetidos a periódicos, né? Sim. Além de todas as nossas relações interinstitucionais, como a gente tem com o LabEurb, com o LAS, com o Eladis, né? E internacionais, como a gente tem com a Espanha, com o Juan Manuel em Cádiz, com a Margarita Correia em Portugal. Então, acho que tem uma vasta extensão aí de trabalho. Quando eu fiz o meu dossiê para titular, com 600 páginas, para apresentar, né, e defender, eu me dei conta de quanto eu já trabalhei nessa vida, né? Então, a gente tem muita coisa porque a gente trabalha muito, né? E o futuro? Quais são as perspectivas do futuro que você pode contar para a gente a partir desses, enfim, projetos todos, né, que você vem desenvolvendo, publicações, enfim? Olha, eu venho batalhando já há alguns anos por uma licença para um novo pós-doc. Mas no interior do departamento da gente também tem outras pessoas com as mesmas aspirações. Então, foi sendo sempre transferido para um ano a mais e tal. E finalmente agora, a partir de março de 2025, eu vou sair para um pós-doutorado em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires, né, a UBA, sob a supervisão da professora Elvira Arnoux, que trabalha com análise do discurso, né, de longa data, é um nome muito representativo na América Latina, e trabalha também com as questões de glotopolítica. Eu gosto de brincar dizendo que eu sou colonizada pela AD francesa, então eu sou colonizada pela França na questão da produção do conhecimento e eu quero me descolonizar um pouco, né? Estudando um pouco essa questão da América Latina e vendo outros autores, como é que está essa produção em língua espanhola também, sobre análise do discurso e, no caso do trabalho com a Elvira, né, também da glotopolítica. Então, acho que as perspectivas são as melhores, né? Sair por 6 meses e trabalhar num projeto novo. Tem um projeto antigo que eu digo, dos últimos anos, que é fazer um livro sobre a história da palavra. Mas esse pós-doc vai ser só de 6 meses, então acho que vai ser difícil aprontar esse livro. Então, não é essa a minha promessa para o pós-doc, mas fica aí esse gostinho de quero mais para fazer um livro filiado à análise do discurso e à história das ideias linguísticas, mas mais num recorte específico da história da palavra. Então, acho que vem por aí.
E continuar com as nossas parcerias, né, Cris? Trabalhando junto, fazendo coisas juntos, né? Temos grande expectativa agora com esse evento, que é o colóquio de atualidade do Michel Pechet, em Paris. E vamos todos nós, Maria Cleci, Cristiane Dias, né, em fevereiro de 2025. Acho que é bom ficar registrado, né, para os anais da história que nós estaremos lá, Sim. falando das nossas leituras de Michel Pechet também. Tá bom, então eu queria, bom, antes de agradecer, né, a gente encerrar, não sei se você quer destacar mais alguma questão que tenha passado, enfim, se você quer deixar aí algum destaque. Eu acho que é uma questão que me toca muito, é estar aqui no Unicentro, né, e dizer do meu carinho por esse programa de pós-graduação que iniciou com um time do mestrado e que foi galgando notas excelentes em cada avaliação e que hoje já configura como um destaque, né, no interior do Brasil, com todos os projetos que desenvolve. Especialmente o grupo da Maria Cleci, que é muito pujante, né, e que nos dá a oportunidade hoje de falar um pouco aqui das nossas pesquisas e do que a gente tem feito. Então, só meu agradecimento. Tá bom, então, Eli,